ética e responsabilidade profissional, eu queria aproveitar e entrar aqui num outro assunto, que se chama Conhecendo os Bastidores das Questões do Exame PMP. Eu quero ajudá-los a entender as características, né, dessas questões, certo? Então, existem muitas características em comum. E quanto mais entendermos essas características, maior será a nossa capacidade de resolver essas questões. Então, dentro dessa questão, quando eu falo assim, bastidores, é o que está por trás, né? Normalmente você vê lá a questão, mas o que nós temos que considerar assim? O que nós devemos considerar que está ali? Qual que é a essência daquela questão? A forma como ela é preparada? Quantas questões nós esperamos dentro do exame, ok? Então vamos lá. Eu dividi esse assunto aqui em 4 partes, certo? A primeira é volume das questões, eu vou falar sobre isso. A outra, tipos das questões, a natureza das questões e detalhes sobre processos e entradas, ferramentas e técnicas e saídas. Bom, pessoal, não, eu ia falar uma coisa aqui, mas eu vou deixar mais para frente, tá bem? Bom, primeiro vamos falar do volume. Deixa eu abrir aqui, né? O que vocês vão ver na prova, né? Isso, vocês já estão carecas de saber aí que são 200 questões, né? 4 horas de prova, das quais 25 são de pré-teste, não valem nada, né? Não valem pontos. Nós não sabemos quais são essas 25 questões, elas estão distribuídas de maneira aleatória, ok? Mas você tem que respondê-las, né? Aliás, né, você é avaliado sobre 175 questões. Então, às vezes vai ter alguma lá que você vai ter dificuldade de responder, vai errar ou acertar, não vai fazer diferença nenhuma, porque ela é uma questão de pré-teste, tá bem? E outras, né, realmente, você vai ser avaliado por elas. Bom, nós esperamos aí também, né, que em relação à iniciação, aproximadamente 11% de questões do grupo de iniciação, 23% de planejamento, 27% de execução, 21% de monitoramento e controle, 9% de encerramento e 9% da prova de ética e responsabilidade profissional. Ok? Essa distribuição aproximada aí de questões por grupos de processos e pelo assunto ética e responsabilidade profissional. Certo? Todos eles é importante que você dedique tempo para estudar, né, principalmente questões de planejamento e execução e monitoramento e controle, que é onde ocorre o maior volume aí de questões, né? A maior parte aí pertence 20, 40, 60, 70% aproximadamente das questões aí são de planejamento, execução e monitoramento e controle. Gente, das 200, aproximadamente 150 questões são situacionais, tá? O que quer dizer isso? São questões do tipo, o que você faria nessa situação? Qual a melhor coisa a fazer? O que aconteceu primeiro? Né? Ou o que você deve fazer primeiro? São questões que vão apresentar um cenário, né, e que vai justamente, né, te fazer essa pergunta. Nos nossos simulados, nós fizemos muita questão desse tipo. Pouquíssimas questões de decoreba. Tá ok? Mas daqui a pouco eu vou falar das questões de decoreba também. Olha o exemplo aqui o que é a melhor coisa a fazer, né? Então, lá, na execução do projeto, você descobre que o orçamento não contempla todas as partes do escopo do projeto e, portanto, é provável que haja uma variação de custo negativa. A opção que melhor pode explicar a causa deste problema é... Aí apresenta um conjunto aqui de possíveis respostas e a resposta, no caso, a ser considerada aqui nessa questão seria A. A linha de base de escopo não foi devidamente analisada durante as estimativas de custos ou o escopo não encontrava-se devidamente identificado, ok? Então, esse é um tipo de questão situacional, né?
Agora, beleza, né? O que aconteceu, né? 150 questões situacionais. Agora, 10 a 12 questões de valor agregado, ok? E aí, questões de valor agregado, pessoal, não são muito complicadas, né? A maioria é simples, né? Então, se você ainda não está dominando esse assunto, volta lá e dá uma estudada no conteúdo, ok? Basicamente é o seguinte, olha só, olha esses exemplos aqui que eu levantei. A técnica de valor agregado, utilizada para calcular a eficiência de desempenho de custos, é dada pela seguinte fórmula. Está pedindo aqui justamente para você, pessoal, qual que é a fórmula, né, a técnica de valor agregado utilizada para calcular eficiência de desempenho de custos. Desempenho de custo está relacionado com o IDC, ok? Desempenho de custo. Variação de custo seria, né, o meu VPR ou o meu VC, ok? Enquanto que desempenho de custo é meu IDC. E se você lembra da fórmula, índice, primeira coisa, índice, a gente calcula através de divisão. Variação, nós calculamos através de subtração, ok? Então, se é desempenho, é divisão. Então, só podem ser A e B, aqui nessa questão proposta. Só pode ser A e B. Como eu estou falando de custos, então eu tenho que dividir pelo CR. Tá? Então, VA dividido pelo CR aí seria a fórmula de cálculo da eficiência do desempenho de custos. VA dividido pelo CR, a resposta B, né? Olha a outra questão. Tá vendo? Nem precisou cálculo aqui, né? Basta apenas eu lembrar dessas, né, dessas dicas aí de valor agregado. Por exemplo, que variação, né, sempre VA menos alguma coisa, e que índice é VA dividido por alguma coisa, né? E quando o índice é de custo, é VA dividido pelo CR. Quando o índice é de prazo, VA dividido pelo VP, certo? Quando a variação é de custo, seria VA menos CR, e quando a variação é de prazo, VA menos o VP, ok? Então isso vai ajudar vocês a memorizar essas principais fórmulas aí de valor agregado. Agora, a questão seguinte, olha só. Em um determinado momento do projeto, você realizou uma medição e encontrou os seguintes valores. Ele te deu o VC de 250, o VP de 300 e o VA de 400. Ele pede para calcular o CR, pessoal. Então, aqui, olha, você vai ter que fazer uma conversão, né? A fórmula correta, né, no caso, para poder cálculo, nós buscamos calcular o VC, ok? VC igual ao VA, né, menos o CR, ok? Essa é a fórmula aí de variação de custo. Só que ele está pedindo CR, que é esse último item aqui. Então, ó, menos CR vai ser igual a VC menos VA, né? Então, é só você inverter a fórmula, né? Usando as regras da matemática, que passar para o outro lado do sinal, ele vai ficar com... vai mudar, né? O sinal, se é positivo, aqui no caso o VA positivo vai passar para lá negativo, ok? Então, se você fizer, você vai encontrar o seguinte, que o CR, ele é 150. Vamos fazer um teste, olha só, para ver se é 250, olha. O VC é igual a VA, 400, menos o CR, 150. Dá 250? Se deu 250 é porque está certo. A resposta ela é B, ok? Aí você pode perguntar, e esse VP aqui, o que eu faço com ele? Esse VP está ali, pessoal, apenas para te confundir, tá? Você não vai fazer nada com ele. Ele está ali apenas para te confundir. Então a única coisa que eu preciso aqui para poder calcular é o VC, né, o VC no caso que eu já tenho, e o VA. E o CR eu vou calcular no caso, né? Tudo bem? Tranquilo? Posso seguir? Beleza. Então, vamos para a terceira, olha só. Observe que a maioria das questões também, olha, outro aspecto, né?
Não precisa de muito cálculo, né, gente? Isso a gente faz na ponta do lápis. Você vai ter lá uma folha para anotar, um lápis, você vai ganhar um lápis, até uma calculadora para você fazer essas contas. E você faz isso assim, né, VaptVupt, ok? Essas questões de, né, aqui de valor agregado, eu costumo dizer que uma vez que você entende o assunto, é uma das mais fáceis. Uma vez que você entendeu aquelas fórmulas e tudo, vocês vão ver que a gente acerta elas assim, né, de olhos fechados, ok? Agora olha essa, ó. Você é um gerente de projetos e acabou de assumir um projeto em andamento. As seguintes informações foram obtidas: IDC 1.16, IDP 0.95. Neste caso, qual deve ser sua maior preocupação? Bom, só pela questão que eu já sei que a minha preocupação não está relacionada ao IDC, porque o IDC ele está retornando um resultado muito bom, né, do ponto de vista financeiro. Agora, o IDP eu estou um pouco abaixo, né? O que quer dizer que 0,95? Que eu progredi apenas 95% da taxa planejada. Então, eu estou atrasado com o projeto. Então, vamos aqui, ó, a resposta no caso seria B, né? A ser marcada, né? Qual deve ser a maior preocupação? Com o prazo, concordam? Porque o IDP significa que o meu projeto está avançando apenas 95% do planejado. Agora vamos ver outro com prazo aqui, ó. Com custo não é, né? Com custo aqui D não é, né? C, com prazo. Porque o IDP significa que o meu projeto está atrasado em 95% do prazo. Não, né, gente? O projeto, né, ele avançou apenas 95%. Eu estou 5% atrasado em relação ao planejado, né, para aquele período. Tudo bem? Agora, o que significa 1.16 do IDC? É outro termo importante que nós precisamos memorizar, lembrar, né? Que o índice de 1,16 quer dizer o seguinte: a cada R$ 1 investido no projeto, eu estou retornando R$ 1,16. Ou seja, o projeto ele está gastando menos, vai sobrar dinheiro. Se eu continuar com esse índice, o projeto vai terminar aí cerca de 16% mais barato, ok? Agora, se o IDC fosse de 0,9, o que significa isso? A cada R$ 1 investido no projeto, né, estou retornando à empresa 90 centavos. Né? Estou perdendo 10 centavos para cada R$ 1 investido no projeto. Logo, estou com orçamento estourado, né? E posso vir, se eu continuar com esse índice, posso vir a terminar o projeto mais caro, tá bem? Então, olhando aqui só pelo enunciado, a gente já consegue, no caso aqui, né? Sabe que a preocupação é o prazo, já vai aqui na B e na C, né? E verifica onde que está o termo mais adequado, mais coerente, né? Com a teoria, né? Com que nós estamos estudando, certo? Bom, esse é apenas aqui uns exemplos aí de valor agregado. Uma outra questão que vai exigir um pouco mais de cálculo, né? Eu acho que talvez a parte um pouco mais, né, talvez mais difícil para você seja a parte de previsão, né, do cálculo da EPT, da ENT, ok? Então revisita lá o nosso conteúdo, porque isso vai ajudar a resolver uma, duas, três, quatro questões da prova e pode ser a sua diferença para ser aprovado ou não, tá? Então coloca isso na pauta de vocês de estudo, viu, pessoal? Então, espera-se 10 a 12 questões de valor agregado. 10 a 12 questões também recorrem à memorização. Então, alguma coisinha você vai ter que, né, memorizar, ok? Até nós fizemos algumas questões que recorrem a isso, né? Isso aqui mesmo, né, é uma forma de memorização, né? O IDP significa que o meu projeto está avançando a apenas 95% do planejado. É uma memorização, mas é uma memorização lógica, né? Eu, não vale a pena a gente depois ficar decorando entradas, ferramentas e técnicas e sites. É o que está falando aqui, ó. Vale a pena decorar isso? Gente, não vale a pena. Mas é importante que nós
possamos construir relações lógicas com os processos. Então, qual que é a minha recomendação para vocês? Pega os processos, senta, né? Escreva eles, às vezes até em fichas, anota lá as entradas, ferramentas e técnicas, saídas. Pega uma folha grande, A2, por exemplo, né? Começa a fazer, né? Desenha um processo, depois uma saída no processo, liga a seta entrando no outro processo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Pode ser um esforço interessante de compreender as relações de processos, tá? Tentando abrindo aqui o PMBOK, ok? Bom, olha só. Primeiro aqui, gerenciamento da integração, né, onde tem um processo de desenvolver o termo de abertura do projeto, ok? E aí, passado aqui algumas informações preliminares, eu tenho aqui o processo de desenvolver o termo de abertura do projeto, com suas entradas, ferramentas e técnicas e saídas, ok? E aqui na figura seguinte, olha, isso aqui é padrão, tá? Ele mostra de onde que vem as entradas, para onde que vão as saídas, ok? Então lá, sai, né, do processo de desenvolver o termo de abertura, gera um termo de abertura que vai aqui para desenvolver o plano de gerenciamento de projetos, que está, né, pertencente aqui também à área de integração, ok? Mas também vai para todos esses processos aqui, ó, de escopo, de tempo, de custo, né, de riscos, de partes interessadas, ok? Então é construir, pessoal, essas relações lógicas. Uma coisa é você visualizar aqui, igual nós estamos visualizando, né? Ah, acompanha aqui a seta. Outra coisa é você escrever, né? Começa lá a fazer algumas anotações nesse sentido, porque esse esforço de escrita, ele ajuda também a escrever dentro do seu cérebro, né? A guardar as informações mais importantes, tá bem? Então não vale a pena ficar decorando, mas vale a pena exercer esse trabalho aí sim de ter uma visão sistêmica, panorâmica dos processos, de como que ele funciona e tudo mais, tá? 8 a 10 questões aí envolvem cálculos, ok? Então nós fizemos aqui algumas de valor agregado. Vocês viram que duas delas não precisou de cálculo, tá? E 8 a 10 vão precisar de cálculo. Aí, de questões de cálculo, eu tenho tanto de valor agregado quanto também questões de calcular a folga de uma determinada atividade, né? Lá em tempo nós aprendemos a calcular a folga, né? Dentro do diagrama de rede. Então, isso é uma forma de cálculo, tá? Então, olha essa questão. Em um determinado momento do projeto, você realizou uma medição, é a mesma da outra, né? É exatamente a mesma da outra questão anterior. E aí, justamente onde você tem que aplicar a fórmula para poder chegar ao resultado de 150 aqui, que é a letra B, ok? E há casos em que os mesmos dados são utilizados em diversas questões. Então pode apresentar para vocês um cenário onde que você vai caminhando, né? Mostra lá um diagrama de rede e aí pergunta alguma coisa relacionada ao caminho crítico. Depois a outra pergunta, mesmo diagrama de rede, relacionado à folga, ok? E assim por diante. Nós fizemos alguns exercícios durante a aula de tempo, então qualquer dúvida, dá uma acessada lá, dá uma conferida nesse conteúdo, ok? Beleza. Então, falamos aí do volume. Na sequência eu quero falar dos tipos, né? Dos tipos das questões. Vamos lá. Primeiro é o seguinte, a maioria dos acrônimos aparecem por extenso e em português, ok? Então, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, olha, por exemplo, vai estar escrito assim, a estrutura analítica do projeto é AP, ou então a EAP, entre parênteses, estrutura analítica do projeto. Então, não precisa ficar decorando acrônimos. Então, vai estar tudo sempre por extenso para você, né? SDP, né? Ah, você não sabe o que é SDP? Vai estar escrito lá, né? Não precisa decorar isso, tá bem? Perguntas recheadas de conteúdo irrelevante, gente, nossa, é o que mais tem, né? O que mais tem é pergunta recheada de conteúdo irrelevante. Nossa, aquelas perguntas gigantes, 3 parágrafos, meia página,
né, de pergunta. Aí quando você vai ver, a última linha é que responde a questão, ok? Então, todo o conteúdo anterior não serve para nada. Então, eu tenho uma dica, mas que era meio perigosa para vocês, né? Se eu já até comentei uma vez, né? Se você se deparar com uma questão muito grande, vá direto para o final, onde está escrito lá às vezes melhor, primeiro, o que o gerente de projeto deve fazer, enfim, né? Porque às vezes só ali e lendo as respostas você já consegue responder a questão, tá? É claro que às vezes, né, você ganha agilidade, mas pode às vezes, né, devido a essa ansiedade, né, a gente pode criar uma ansiedade aí para responder a questão logo, a gente pode acabar errando. Então toma cuidado, viu, pessoal? Se você se sentir ansioso, mas estiver com tempo, leia a questão. Se o tempo estiver bem apertado, né, você aí você vai ter que utilizar de algumas técnicas nesse sentido, né? E como eu falei com vocês, às vezes pular, né, a parte recheada de informações irrelevantes e direto à resposta, né? A última frase lá você vai ganhar aí alguns bons segundos, ok? Uma estratégia que eu fiz para poder fazer a prova, para poder controlar tempo, é o seguinte: vocês estão fazendo aí pequenos simulados de 50 questões, não é mesmo? Essas 50 questões vezes 72 segundos daria 3.600 segundos para poder responder 50 questões. 3.600 dividido por 60, que vai dar em minutos, né, pessoal? Daria 60 minutos, ok? 1 hora para cada 50 questões. Então, o meu controle, na verdade, foi com 25 questões, né? Cada 25 questões, eu olhava o relógio, eu tinha que estar com 30 minutos ou menos. Então, eu comecei a fazer a prova, terminei as 25 primeiras questões, olhei o relógio, 27 minutos, né? 27 minutos não, né? 30 minutos. Olhei o relógio, 35 minutos. Depois fiz mais 25 questões, olhei o relógio, 1 hora e 10. Né? Isso me gerou uma certa ansiedade também, né? Então a gente tem que, inclusive, administrar isso, mas a gente não pode, tem que tomar cuidado, que a gente assim, às vezes é muito relax. Então você respondeu, sei lá, 200 questões e só tem mais 1 hora de prova. E aí depois você sai correndo igual um louco para poder tentar responder as outras 200 questões. Né? E em 1 hora o tempo é cerca de 30 segundos por questão. Né? Então vai ficar muito apertado para você. Então, é importante que você encontre aí no seu planejamento alguma forma de medir o tempo, né? Você não fique toda hora olhando o relógio, que isso desvia sua atenção. Talvez fazer isso, né? De 25 em 25, ou de 50 em 50. Achar um intervalo aí que você achar, que você considerar razoável, ok? O meu caso foi 25. 25 questões, 30 minutos. 50 questões, 1 hora, né? 100 questões, eu falei até 400 questões, né? 100 questões. Cara, eu tô falando certo? Deixa eu ver, tô fazendo a conta certa? É isso mesmo, né? Me ajuda aí. 3.600, eu tenho 200 questões para fazer, né? Eu tô falando que é 400 questões. Em algum momento eu falei que é 400 aí. Que bobeira que eu fiz. 50 questões vezes 72 segundos dá 3.600. 3.600 dividido por 60 segundos, eu tenho 60 minutos. 50 questões, 1 hora. 100 questões, 2 horas. 150 questões, 3 horas. 200 questões, 4 horas. Eu estava confundindo isso, eu falei 400 questões, mas era 4 horas, né, que eu queria falar, né? Então, desculpa aí essa confusão, viu, pessoal? Mas encontre aí o seu ponto de equilíbrio, tá certo? Lá, perguntas curtas, você vai direto na resposta, o que ajuda a poupar tempo. Então, eu lembro, inclusive, que alguns simulados aqui que eu fiz com vocês, eu acabava de ler a pergunta e já aparecia a resposta aqui na tela, né? Imediatamente, né?
Então, isso é bom, né, pessoal? Porque ajuda a economizar tempo para outras questões mais complicadas, né? Então, ao mesmo tempo que eu tenho questões longas de conteúdo irrelevante, eu tenho as curtinhas que me ajudam a ganhar tempo, né? Olha só essa aqui, olha. Custeio de ciclo de vida significa. Então, se você lembra o que é o custeio de ciclo de vida, você já vai direto na resposta. Não, analisar custo de operação durante a vida. Não, analisar custo de toda a vida útil do produto e não apenas o custo do projeto. Analisar os custos de implantação do projeto do produto, analisar os custos de manutenção durante toda a vida útil do projeto. Então, a resposta aqui para essa questão, né, o custeio de ciclo de vida considera não apenas o ciclo de vida do projeto, mas também do produto, né, os dois, né, no caso. Então, qual que responde aqui? Vamos pensar aqui, deixa eu dar uma olhada. Analisar os custos de operação durante a vida útil do produto não é. Analisar custos de toda a vida útil do produto e não apenas o custo do projeto. Analisar os custos de implantação do projeto do produto. Não é, é a letra B, exatamente, Karina. Analisar os custos de manutenção durante toda a vida útil do projeto. Então, é você considerar, né, a vida útil do produto e não apenas o custo do projeto, né, como nós já comentamos em aulas anteriores, ok? Perguntas que inventam termos que não existem vão ter também, né? Por exemplo, olha, uma forma de organização de projetos em que o poder é compartilhado igualmente entre o gerente funcional e o gerente de projetos é chamada de. A resposta aqui, no caso, pessoal, seria C, matriz balanceada. Mas olha essa aqui, olha, matriz forte. Isso não existe, né, gente? Algumas pessoas, é o seguinte, lê a pergunta assim, aí pensa assim, matriz forte, não lembro desse negócio não, eu acho que é. Aí acaba marcando ela porque não viu ela, né? E acha que a questão é difícil, enfim. Então, toma cuidado com isso, que a prova também inventa alguns termos que não existem, né? Tal qual apresentado aqui. Outras perguntas requerem compreensão de termos, né? Por exemplo, ao finalizar uma etapa no projeto, você emitiu relatórios de desempenho e encaminhou eles aos responsáveis. Qual método de comunicação foi utilizado? Então, esse tipo de comunicação, né, requer compreensão do que, por exemplo, a resposta aqui é B, né, comunicação push, ok? Que significa exatamente isso. Então, compreensão de termos, né, existentes aí. O que significa custo de oportunidade? Então, também lembrar aí o que significa o custo de oportunidade. Aqui, no caso, a resposta é C. Se relaciona com a oportunidade deixada de lado ao selecionar um projeto em detrimento de outro, né? Por exemplo, se eu tenho um projeto de 50 milhões e outro projeto de 100 milhões. Eu seleciono o projeto de 100 milhões. Qual que foi o custo de oportunidade? O custo de oportunidade é justamente, olha, a oportunidade deixada de lado ao selecionar um projeto em detrimento de outro, que é, no caso, 50 milhões. Ok? Então, esse foi o custo de oportunidade. Então, alguns conceitos importantes. Perguntas com novas abordagens sobre tópicos já conhecidos, ok? Olha só, em uma organização matricial, a disseminação de informações tem mais probabilidade de ser eficaz quando a resposta A, as informações fluem horizontal e verticalmente. Então, podem ter, né, a gente estudou aí algumas questões sobre estruturas organizacionais, matricial, projetizada, funcional, e sempre pode vir a ter alguma questão fazendo alguma nova abordagem sobre esse assunto, né? Mas a maioria das questões vão estar girando da teoria, vão estar girando em torno da teoria que nós já estudamos. Perguntas com mais de um item em cada opção, né? A gente pode ir por eliminação no caso. Veja só. Analisar práticas de outros projetos, determinar os limites de variação superior e inferior, representar um processo graficamente para auxiliar na determinação de onde pode estar sua falha e criar uma lista dos itens para serem verificados durante inspeções do projeto são algumas situações vivenciadas ao longo do gerenciamento da qualidade de um projeto. Para responder essas demandas, a ferramenta e técnica melhor recomendada é
Aí vem uma sequência de ferramentas para cada uma dessas situações. Então você pode tentar ir para... Qual que é a estratégia que você pode utilizar? Se você lê o primeiro item, sabe o que, que é, vai para eliminação. Por exemplo, o primeiro item aqui, ó, se relaciona a benchmarking. Então você já tem aqui apenas duas opções de benchmarking, né? Você já está com a A e com a C. Já elimina a B e a D. Isso se você tem certeza que que o primeiro item se relaciona a benchmarking, ok? Você pode ir comparando, olha, depois vem determinar os limites de variação superior e inferior. Isso é gráfico de controle, né, pessoal? Então, lá, já fui para A, né? E o C é diagrama de Pareto. Então, já eliminei totalmente, ó, já vi 2 aqui, já achei que é A. Pronto, já marco a A, tá? Então, se você tem ainda um pouco de dúvida e se você tem tempo, vai lendo as outras opções para ver se vão batendo, né, com a opção A. Ok? Perguntas prolixas, né, pessoal? Então, aquelas questões gigantes lá, vai contando uma história, né? Fala um monte de coisa lá e no final de contas não diz nada, né? Não diz absolutamente nada. Então, são questões totalmente prolixas. Perguntas que misturam conceitos. Olha só esse exemplo. Em qual tipo de estrutura organizacional as comunicações são mais complexas? Eu tenho dois conceitos aqui, né? Um que é sobre estrutura organizacional, que a gente estudou na, na, né, na unidade 1, e o outro que é comunicações, né? E aí a pergunta é, onde que as comunicações são mais complexas? Né? Se vocês lembram, é justamente no matricial, devido ao fato de nós termos a presença de dois chefes, né? Então, eu tenho tanto comunicação horizontal quanto comunicação vertical. E agora, olha essa outra. Você está concluindo um projeto e o cliente está muito satisfeito e inclinado a prorrogar o contrato de serviço, considerando novas demandas da empresa contratada. Diversas reuniões já foram realizadas no escritório do cliente em relação à formalização do contrato. A melhor comunicação para efetivar um novo contrato é, né? Então aqui já tenho tanto assunto relacionado à comunicação, né? Por exemplo, né, eu tenho escrita formal, eu tenho escrita informal, verbal informal, ok? Assim como relações de contrato, aquisições. A resposta aqui no caso seria a resposta B, né? Escrita formal, né? Em se tratando aí né, para efetivar um novo contrato, ok? Se vocês lembram lá, exatamente a escrita formal no caso. Então, essas questões podem ser muito comuns, tá? Que vão misturar conceitos aí entre aquisições e comunicação, comunicação e estrutura de gerenciamento de projetos, né? Aquisições e riscos, ok? Perguntas com duas ou mais respostas corretas também é comum, ok? Podem ter, às vezes, todas as respostas podem ser corretas, mas eu posso vir a ter a mais correta de todas. Ou então, a que ocorre primeiro, tá? Pode ser também a que ocorre primeiro. Todas ocorrem no projeto, mas tem uma que ocorre primeiro, tá bem? Bom, já em relação à natureza, pessoal, da prova, das questões do exame PMP, lembrar, o GP é perfeito, ele é um cara ético, ele é um cara inteligente, ele é competente, né? Os interesses do projeto, da organização estão sempre na frente dos interesses dele, né? Esse é um ambiente que é esperado, né? Tanto que nós já comentamos algumas coisas relacionadas ao código de ética, então ele cumpre esse código, né? Doa quem doer, né? Se ele tiver que perder o emprego, ele vai perder o emprego, mas ele não vai abrir mão dos valores dele, tá? Interesse do projeto em detrimento dos interesses pessoais, como abordamos. O exame avalia sempre o ponto de vista de grandes projetos, ok? A não ser quando for citado o contrário, viu, pessoal? Mas quando não for dito nada, é grande projeto, equipes multidisciplinares, muitas vezes de países diferentes, orçamento alto, tempo, né, um tempo de execução relativo,
ok? Bastante complexidade para utilizar aí todos os processos do PMBOK. O GP detém poder, é o guardião do projeto e segue os processos descritos do PMBOK. Ele é um cara que cumpre os processos, que protege o projeto, inclusive do cliente, ok? O GP é designado na iniciação, salvo informação em contrário. Então, sempre, né, um projeto, quando não for dito o contrário, o GP ele foi designado desde a iniciação. Ok? A não ser quando às vezes aparece uma questão, fala assim, o gerente de projetos assumiu um novo projeto, entrou na fase de planejamento, entrou na fase de execução, aí depois pergunta, às vezes, o que ele deve fazer? Né? Aí tem algumas opções lá que você deve responder. Né? Bom, o GP entende o processo do gerenciamento de projetos, o que fazer primeiro, em segundo, e o porquê que ele faz isso, ok? Então, quando o cliente, por exemplo, solicita uma mudança, né? Existe um processo muito bem definido, existe um caminho, um roteiro a ser seguido nesse caso, e ele sabe por que ele está seguindo esse roteiro, ele não faz aquilo de maneira apenas automática, tá? As organizações têm um PMO, que tem uma autoridade importante, claramente definida sobre os projetos, então outro aspecto. A EAP é usada em todos os projetos, viu pessoal? Sem exceção, a EAP é o básico do planejamento, o básico do básico do básico. Então, ela faz parte de todo o projeto. Se tiver alguma opção de questão falando o contrário, desconfie, tá? Que a EAP, ela, mesmo em projetos pequenos, ela faz parte, né, dos projetos. As partes interessadas estão envolvidas no projeto, suas necessidades são levadas em conta. E quando fala assim, elas estão envolvidas no projeto, pessoal, todas estão envolvidas, identificadas, serão gerenciadas, né? Nenhuma vai ficar de fora. E diga não ao gold plating, né? Lembrando esse termo aqui que nós já falamos tanto em escopo, depois falamos em qualidade, né? Que gold plating não é considerado uma boa prática em gerenciamento de projetos. Nós não devemos entregar funcionalidades extras para o nosso cliente sem o consentimento dele. E se identificarmos alguma oportunidade de melhoria, evidentemente a gente deve comunicar essa melhoria para o nosso cliente e uma vez aprovado, aí sim pode ser implementado, porque aí foi feita uma análise de impacto, foi avaliado risco, custo, tempo e tudo mais, e o cliente está ciente daquilo, está de acordo com aquilo. Então, não é mais gold plating. Gold plating é entregar coisas que o cliente não pediu, né? Entregar funcionalidades extras, ok? Por fim, né, chegando aqui no final, eu quero chamar a atenção a alguns detalhes sobre técnicas e saídas. E aqui eu abro uma possibilidade que é o seguinte, de vocês irem lá e pesquisar esses assuntos, tá? Dá uma olhada lá se é isso mesmo, se batem essas informações e encontrem outras relações também, né? Compartilhem comigo depois aí que de repente a gente, né, monta um material maior, melhor, né, em função de alguns detalhes que a gente pode observar em relação aos processos. Olha só que interessante, né? Primeira coisa, se você vê o termo atualizações nos processos, eles sempre são saídas de qualquer processo, viu, pessoal? Não tem nada entrando com atualização, entrada com a atualização dos ativos de processos organizacionais. Não. Se ocorre a atualização é porque houve processo. O processo gerou uma saída. Né? Então, a saída é atualizações de alguma coisa, de fatores ambientais, de ativos de processo, dos documentos do projeto, né? Enfim. Solicitações de mudança sempre são saídas de processos, né? De vários processos, não especificamente todos, exceto para o processo realizar o controle integrado de mudanças. Por que exceto? Porque lá no... Olha só, eu tenho um processo que é responsável pelo controle integrado de mudanças. Ora, se ele é responsável pelo controle integrado de mudanças, a gente pode deduzir que as mudanças ela tem que entrar lá, né? Então, as solicitações de mudança sempre são saídas de processo. Então, vamos pensar aqui, algum processo de escopo, algum processo de tempo ou custo,
que tenha como saída solicitações de mudança, ok? Identifiquei, por exemplo, que o projeto, eu vou ter que, né, vou solicitar a inclusão de uma nova funcionalidade. Como é que eu faço isso? Através de solicitação de mudança. Então, rodei o processo, saiu, né, a solicitação de mudança da nova funcionalidade. Aí eu vou avaliar essa solicitação de mudança. Onde? No processo realizar o controle integrado de mudanças. É aqui que as solicitações de mudanças serão entradas. O único lugar que vai ser entrada, né? Então elas sempre são saídas dos processos em geral, exceto esse, tudo bem? Outra coisa, olha, o termo análise refere-se sempre a ferramentas e técnicas. Então sempre quando se você se deparar com alguma questão, né, e tiver o termo análise, é uma ferramenta ou técnica, tá bem? Por exemplo, análise de fazer ou comprar é uma ferramenta ou técnica, certo? Aliás, é uma técnica, né? Análise de fazer ou comprar. Agora, decisões de fazer ou comprar já não é uma ferramenta ou técnica, é uma saída do processo, né? Esse é um processo de aquisições, onde eu faço uma análise de fazer ou comprar, se eu vou terceirizar, ou se minha equipe mesmo vai fazer o trabalho, né? E o resultado do processo vai ser a decisão, né? Do que vai ser feito, do que vai ser comprado, adquirido externamente do projeto, ok? Então, sempre quando se deparar com o termo análise, ele se refere a ferramentas e técnicas. Olha só, não existe processo de execução de escopo, tempo, custo e risco. Lembram? Se você começar a pegar depois, ó, o que você pode fazer? Cria uma planilha com 5 colunas. Na primeira coluna você coloca iniciação, na segunda, iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento. Aí vai pegando os processos e encaixando nos grupos de processos. Então, por exemplo, pega lá o processo de desenvolver o termo de abertura. Onde que ocorre? Na iniciação. Coloca na iniciação. Você vai pegar o processo coletar os requisitos. É um processo de escopo. Onde que ocorre? No planejamento. Vai pegar o processo lá, elaborar EAP. Onde que ele ocorre? No planejamento. Vai pegar o processo controlar o escopo. Onde que ele ocorre? No monitoramento e controle. Vai lá e pega o processo e coloca no monitoramento e controle. Então vocês vão perceber que em relação a riscos, em relação a custo, a tempo e a escopo, não existe processo de execução. Quer dizer que em relação a essas áreas de conhecimento eu planejo e depois eu apenas monitoro, né? Monitoro o desempenho, né? Verifico os riscos que ocorreram, verifico se o escopo foi finalizado, como é que está o prazo, como é que está o custo, tá certo? Outro item, pessoal. Apesar de não existirem processos de gerenciamento de riscos na execução do projeto, os riscos não críticos, devem ser observados continuamente no projeto, inclusive na execução, pois pode ocorrer de alguns desses riscos se tornarem críticos. Então, lembrando, quando a gente faz a análise de riscos, gera uma lista de riscos não críticos. Essa lista, gente, digamos assim, eu tenho meu plano de resposta aos riscos, que são os riscos principais, eu tenho uma lista secundária. Essa lista, eu não ignoro ela totalmente, né? Eu deixo ela, eu faço um acompanhamento dessa lista de maneira menos frequente, digamos assim, né? Mas mesmo durante a execução do projeto, eu tenho que de vez em quando dar uma olhada lá para ver se teve alguma coisa nova, porque às vezes um risco que estava lá que não era crítico, ele passa a ser crítico, tá bem? Outro termo, olha, métricas de qualidade sempre são entradas ou saídas dos processos de gerenciamento de qualidade. Então observa lá esse termo lá, né, dentro de qualidade. Outro, o termo registro sempre se refere à entrada ou saída de processos. Jamais você tem uma coisa que começa registro das partes interessadas, por exemplo. Eu não tenho uma ferramenta técnica disso. Ou é entrada ou é saída do processo. Nomes de processos sempre são verbos no infinitivo. Já observaram isso? Desenvolver o termo de abertura, elaborar a EAP,
coletar os requisitos, né? Controlar os custos, sempre verbos no infinitivo. Tá legal? Bom, isso é apenas alguns detalhes aí que eu quis compartilhar com vocês. Eu vou salvar esse mapa aqui mental e vou encaminhar para o e-mail para vocês também, tá? E dá uma conferida depois, vai lá, visita os processos, verifica se realmente batem essas informações, né? Eu fiz esse mapa, né, ainda na quarta edição do PMBOK. Eu dei até uma olhada aqui para ver se tinha alguma coisa que não tivesse diferente da quinta, né? Não encontrei nada, mas de repente outros olhos, né? Olhando, pode encontrar coisas novas, enfim, né? Eu acho que esse esforço, né? Que eu quero compartilhar com vocês é no intuito justamente de envolvê-los mais com essa parte de estudo, né, de fazer com que vocês compreendam melhor essas relações aí entre os processos, e isso vai certamente dar mais segurança para que vocês façam a prova com mais tranquilidade, sejam mais certeiros nesse assunto, beleza?